Olá, nessa aula nós vamos falar sobre os micronichos. Você já deve ter ouvido aquela frase, você tem que pensar fora da caixa. Isso, e como fazer isso? Porque muitas vezes um só produto tem vários públicos, são produtos, digamos, mais amplos e com isso várias pessoas podem ser as personas do produto. Vamos pegar um exemplo tangível, vai? Por exemplo, ganhar dinheiro na internet. Você pode oferecer para uma mãe, para uma dona de casa que fica ali em casa o dia inteiro fazendo serviços domésticos e com certeza tem 1 horinha ou 2 horinhas sobrando durante o dia para poder aos poucos ir estruturando o negócio digital dela e colhendo os frutos e ganhando dinheiro pela internet. Então é uma persona, uma comunicação, você pode falar para essa pessoa e esse mesmo produto pode servir também para estudantes que estão naquele período de estágio, não conseguem arrumar emprego, estão tentando arrumar um estágio, na verdade. Você pode oferecer para cadeirantes, falar que a acessibilidade no Brasil é difícil. Isso, um mesmo produto. Então, muitas vezes, o que a maioria das pessoas fazem é correr para cima daquele público óbvio. E isso é falta de entender essa questão de micronichar. E é importante entender o seguinte, eu não estou falando que pegar o público amplo é ruim, não estou falando isso, mas a maioria dos afiliados vai fazer isso, eles vão no público óbvio. E muitas vezes tem um mar de oportunidades que ninguém observa e vale a pena testar. Você já deve ter entendido que para ter resultado você precisa testar. Por exemplo, enquanto todo mundo está oferecendo um produto de emagrecimento para mulheres, algumas pessoas estão oferecendo produto de emagrecimento para homossexuais, por exemplo. Então é uma faixa, um nicho bem específico, ele é segmentável, você consegue encontrar e direcionar anúncios para esse nicho dentro do Facebook, só que ninguém pensa nisso, todo mundo vai lá e fala, não, quem quer emagrecer? São mulheres, acima de 30 anos e etc e tal. E aí, enquanto está todo mundo se debatendo para atingir esse público, essa pessoa que conseguiu pensar fora da caixa está lá na sombra e água fresca, vendendo pra caramba sem concorrência alguma. Então, inicialmente, vamos dar uma olhada nessa representação aqui, onde esse oceano de possibilidades é o mercado. Muitas vezes a gente tem um produto amplo e um mercado amplo também. Deixa eu dar um exemplo, emagrecimento. Tem gente que quer emagrecer tomando remédio, tem gente que quer emagrecer com exercício físico, tem gente que quer emagrecer com dieta. Então, dentro do mesmo universo mercadológico de emagrecimento, você encontra vários, digamos assim, subnichos. Então, quando a gente se refere a mercado, é algo mais amplo. O segmento de mercado seria justamente esses subnichos. Então, pessoas que querem emagrecer com dieta, com exercício, com cirurgia e por aí vai. Aprofundando ainda mais dentro desses segmentos de mercado, nós encontramos então os nichos. Então, volta lá do macro para o micro. Mercado seria emagrecimento. Segmento de mercado, vamos pegar pessoas que querem emagrecer através de exercícios físicos. E aqui no nicho, a gente vai, por exemplo, criar uma série de copies e comunicação baseada em corrida. Aqui a gente já começa, de fato, a entender um pouco mais da importância do micronicho. No Facebook tem alguns interesses que vão aparecer e outros não. Se você digita corrida, você já está aqui no nicho pesquisando algo bem específico. Evidente que tem gente que está correndo para a saúde, tem gente que está correndo para emagrecer, mas enfim, o que eu preciso que você entenda aqui nesse ponto é o seguinte, o termo corrida é anunciável. Existe esse interesse, corrida, para anunciar no Facebook. Se você digita corrida, ele te mostra o interesse, você pode selecionar esse interesse e criar um anúncio para essas pessoas que têm interesse em corrida. Agora, se você quiser saber quem são as pessoas, sei lá, que comem abobrinha, você não vai conseguir esse nível de segmentação no Facebook, talvez nem um interesse parecido com isso. Então aqui a gente já começa a entrar nessa parte de encontrar se o interesse que nós estamos procurando para o nicho está anunciável, ou seja, o Facebook disponibiliza isso para que eu anuncie para essas pessoas ou não. E também qual é a comunicação que eu vou utilizar. Então, qual o material, qual a sequência de vídeos ou então de copy sobre corrida eu vou precisar produzir para testar anúncio, para poder ali ver o que vai conectar melhor com esse público. E aí, no micronicho é quando então a gente pensa na persona de forma mais próxima. Tem muito afiliado que faz justamente esse caminho reverso. Ele pensa primeiro na persona, ele parte do micronicho e vai subindo a escala até chegar no macro. Você pode fazer esse caminho reverso também. Muita gente consegue sair fora da caixa fazendo justamente esse caminho reverso. Mas vamos supor que nós vamos então falar sobre corrida para mulheres que não têm tempo.
de se exercitar e o dia a dia chega e ela não, né, não tem tempo de nada e acaba comendo besteira, e enfim. Então a gente já passa a entender qual é o nosso público. E uma das formas de micronichar, além dos interesses, tá? Porque quando a gente faz toda essa cadeia de pensamento, nós chegamos a alguns nichos interessantes. Mas além desse nicho, para saber se é segmentável ou não no Facebook, você consegue micronichar pela comunicação. Então, se você já vai falar de corrida para uma mulher que não tem tempo, o micronicho está justamente na comunicação. Você vai fazer um texto onde você já fala: minha vida é corrida demais, queria fazer exercícios, mas nunca me sobrava tempo até que uma doença aconteceu, enfim, né? Não precisa ser tão catastrófico, só estou dando um exemplo. Mas você está falando, né, no seu texto de forma específica e micronichada para aquela persona. Essa mulher vai se conectar contigo. E aí que entra a mágica do micronicho. Quando você faz toda essa trilha e chega, digamos assim, na sua persona, você pode fazer um anúncio amplo, porque o próprio texto do anúncio vai segmentar quais são as pessoas que vão se envolver. Então, quem acredita ou quem prefere emagrecer por cirurgia plástica, quem acredita que dieta é a melhor opção, não vai se conectar com aquilo, vai ver algo ali de exercício, vai falar: cara, não é isso que eu quero. E isso é excelente, tá? Porque fazer anúncios e micronichar e etc e tal, não é só conquistar mais cliques, eu quero o máximo de cliques possível. Não é isso, você tem que atrair cliques e dispensar curiosos, porque os curiosos acabam distorcendo a sua métrica, e quanto mais claras estiverem suas métricas, melhor. Então não se trata de atrair o máximo de pessoas apenas, e sim atrair as pessoas certas e dispensar as pessoas erradas. Faruque, mas eu quero vender para o máximo de gente possível. Sim, você vai fazer isso, mas você vai abrir várias frentes. Se você tiver o pensamento que existe um anúncio mágico que vai resolver a sua vida, você começa a se limitar, porque dificilmente um só anúncio vai impactar várias pessoas de uma só vez. Isso acontece em alguns nichos, emagrecimento é um, tá? Que acontece bem. Por mais amplo que seja a comunicação, a gente consegue se conectar, ganhar dinheiro na internet também é outro nicho bacana, esse nicho de sedução, enfim. É nicho que tem muita gente, que tem público grande. Você até consegue fazer isso, porém, se você dividir essa comunicação, vamos supor que esse produto ele sirva, tá? Para quem quer emagrecer por dieta, corrida, enfim, tem de tudo um pouco lá. Você cria comunicações diferentes para aumentar as suas chances de converter em cada um desses públicos, e a soma disso vai te trazer, vai te gerar muitas vendas, uma explosão de vendas. Então isso é muito mais certeiro, digamos assim, do que ficar tentando encontrar aquele anúncio mágico, né? É 1 em 1 milhão, tá? Então desse jeito a gente consegue uma efetividade maior para poder ir puxando ali o que está funcionando melhor, e aí nós vamos aprimorando, a gente vai deixando a coisa mais redondinha. É esse o conceito que você deve ter quando o assunto for micronicho e você quiser sair, fugir do óbvio. Vamos supor que lá no nicho, inclusive, você decida que não são mulheres, são homens, tá? E esses homens querem emagrecer, por quê? Então você passa a pensar de forma bem específica no caso daquela pessoa e consegue uma comunicação muito mais apurada. Lembrando que nós vamos falar de estrutura lá na frente, mas muitos afiliados, top afiliados inclusive, criam suas próprias páginas de vendas. Então vou repetir, às vezes o produtor deixou o produto na plataforma, tem 1 ou 2 páginas de vendas diferentes e a gente bate o olho e fala: cara, esse produto, essa página de vendas é para mulheres. Só que o afiliado sabe que o produto ele é feito de forma genérica para atender várias pessoas, e o produtor realmente coloca ali a página que tem um número maior de público e que todos vão pegar para vender para aquele público. Então, só uma dica, tá? Você poderia, por exemplo, criar uma página direcionada para o público LGBT, enfim, parada gay, tem vários interesses para esse público lá dentro do Facebook. Você pode impactá-los e criar uma página exclusiva, onde a comunicação já vai estar preparada de forma extremamente micronichada para receber aquele público. E, no fim das contas, o que faz a venda acontecer é essa conexão. Se a pessoa sentir que aquilo é para ela, aquilo tem valor, ela enxergou que, enfim, o produto é a cara dela e ela precisa daquele produto, ela vai mover céus e terras para adquiri-lo. Ok? Então essa é a dica aí do micronicho. Forte abraço, até a próxima aula.